Meus caros irmãos e irmãs, na nossa caminhada, durante o nosso tempo que por aqui passamos, Deus nos constitui de um dom primordial que é o dom da vida, e Deus nos concede nesse dom da vida tudo que nós podemos vivenciar de mais belo. E desde a nossa infância nós vamos escrevendo essa nossa história, nós vamos escrevendo os acontecimentos, os nossos atos, acontecimentos que são frutos dentro da nossa escolha pessoal. E nessa escolha, conforme nós vamos caminhando, nós vamos amadurecendo, nós vamos carregando conosco as nossas feridas, nós vamos carregando as nossas cicatrizes, nós vamos carregando as alegrias que também a vida foi nos proporcionando, tristezas que nós causamos em nós, ou que a vida pode causar em nós, no transcorrer de toda essa nossa história. E nós vamos acumulando muitas vezes feridas que permanecem sempre abertas no transcorrer da nossa vida. Nós vamos caindo nos nossos pecados, da nossa concepção da nossa fragilidade, da nossa dificuldade humana, da nossa pequenez, dessa nossa miséria enquanto humanos. E tudo isso nós podemos carregar como uma maturidade da nossa vida, como um sentido de um amadurecimento que nós vamos nos proporcionando, na medida em que tudo aquilo que nos acontece nós usamos para o nosso crescimento pessoal, para o crescimento de vida, para o nosso desenvolvimento espiritual. Olhar a vida com tudo aquilo que a vida pode nos proporcionar. Fernando Pessoa, no célebre frase dele, ele dizia: valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E ele dizia: quem quer passar pelo bojador, além do bojador, tem que também passar pela dor. Dizia ele: Deus ao mar, o perigo e o abismo dele, mas sobre ele reflete o céu. Porque no transcorrer da nossa vida, muitas vezes, nós questionamos Deus os porquês. Mas nós esquecemos que quando nós soubemos sobressair sobre as nossas dificuldades, Deus reflete em nós o seu próprio ser, Deus reflete em nós o que nós buscamos efetivamente na nossa vida, que somente Ele pode nos conceder durante todo o transcorrer da nossa vida. E muitas vezes nessas feridas que nós causamos na nossa vida, causadas pelos nossos pecados, muitos deles nós temos a dificuldade de nos perdoar. Nós temos a dificuldade de nos olharmos, nós temos ou carregamos em nós coisas que, como disse semana passada, até trouxe um poema de Mário de Andrade, dizia isso, que muitas vezes nos faz submergir em nós coisas do passado que nós temos a dificuldade de aceitarmos em nós mesmos, a dificuldade de olhar a vida com toda a beleza que a vida está nos proporcionando, de uma restituição do nosso próprio ser. Santo Agostinho diz: o que Deus mais odeia depois do pecado é a tristeza pelo pecado. Porque se Deus nos perdoa, por que nós carregamos em nós a tristeza do pecado? Porque nós trazemos em nós ainda as marcas da nossa culpa, das nossas dificuldades, no transcorrer de toda essa nossa caminhada. Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador, porque Deus o restitui, Deus o dá vida, Deus o dá sempre a possibilidade do recomeço durante todo o transcorrer da sua vida. Hoje nós nos reparamos na liturgia como um homem que trazia em si todas as marcas da vida, um homem que estava totalmente apartado do conceito da vida social. Ele foi excluído da vida social, ele não convive mais com os homens, ele carrega em si as marcas do pecado. Então ele era totalmente distanciado da comunidade, ele não poderia mais viver na cidade porque ele carregava em si as lepras. As lepras é sinal do homem que é pecador, o homem que transgrediu. Então ele foi distanciado da vida, ele foi distanciado do convívio social. Ninguém teve misericórdia para com aquele homem, ninguém jamais se nutriu da compaixão por ele. O Papa Francisco diz assim que ele tem um sonho, que as nossas comunidades, as nossas paróquias, cheguem a ser ilha de misericórdia e não ilhas de indiferença. Porque muitas vezes nós somos indiferentes aos outros, nós somos indiferentes às dores dos outros, nós somos indiferentes à miséria dos nossos irmãos,
nós somos indiferentes à vida do outro. Clarice Lispector tem um trechinho, um poema dela, que ela diz assim: um amigo me chamou para cuidar da dor dele, deixei a minha de lado e fui curar da dele. Porque muitas vezes é difícil nós deixarmos os nossos compromissos, deixarmos a nossa vida para nos aproximarmos do outro. Muitas vezes nós distanciamos os homens que se perdem dentro do contexto da vida, e daqueles que se perdem dentro do conceito de Deus, né? Aqueles que nós achamos muitas vezes que são muito mais pecadores do que nós, que a nossa própria prepotência nos leva a olhar de que nós somos superiores ao outro. Mas o encontro com Deus nos faz ver, principalmente, ou nos faz reconhecer a nossa pequenez. Só aquele que se reconhece doente, se reconhece miserável. Só aquele que se reconhece pequeno, se reconhece a necessidade da grandeza diante dele. Todos se distanciaram desse homem, ninguém se aproximava dele. Nem ele se aproximava dele, porque não era permitido, muito menos tocar esse homem. Ele se aproxima de Jesus. Jesus poderia ser distanciado dele, porque a lei assim dizia, não devia se conviver com ele. Era um homem puro, um homem pecador, mas ele se aproxima de Deus, e ele se ajoelha diante de Deus. O ato de ajoelhar-se, primeiro se reconhece pequeno, reconhece segundo a grandeza de Deus, e ele reconhece que ele necessitava ser curado de tantas coisas da vida dele, das feridas da vida, das amarguras da vida, das dificuldades que ele tinha, dos pecados dele, da miséria dele. Ele precisava encontrar algo que o restituísse e pudesse lhe dar novamente o conceito do que é vida, a beleza que a vida pode nos proporcionar. Porque na vida nós vamos passando pelos nossos estágios de transformação. Martin Luther King dizia: eu não sou o que eu gostaria de ser, eu não sou quem eu poderia ser, ainda eu não sou quem eu deveria ser, mas eu ainda não sou quem eu era. Porque na vida talvez nós não sejamos quem nós gostaríamos de ser. Nós gostaríamos de ser um pouco melhor, mas nós temos que olhar se ainda nós somos o que nós éramos antes. Se o nosso encontro com Deus nos faz ser pessoas diferentes. Jesus, ele disse para Jesus, né? Se queres, tem o poder de curar. Ele se coloca em oração diante de Deus. Ele se conhece primeiro reconhecendo a necessidade. Santo Agostinho disse: é prerrogativa do doente o desejo de ser curado. É necessário que o doente queira ser curado para que ele efetivamente possa ser curado. Quando ele se aproxima de Jesus e ele diz para Jesus: eu quero ser curado, no sentido de oração se voltando a Deus. Platão já dizia: o que o homem pode fazer de melhor para a sua felicidade é colocar-se em harmonia com Deus, através de súplicas e orações. Ele se coloca em oração diante de Deus: cura-me, Senhor. Só tu tens o poder de mudar a minha vida. Só tu tens o poder de me transformar, de me dar um sentido novo à minha vida. Jesus toca nele. Jesus toca no impuro. O que é efetivamente puro, o único que é efetivamente puro, toca no impuro. Porque se você tocasse nele, você se tornava impuro. Mas Jesus não se importa com isso. Jesus não se importa com a lei. Porque ele é a nova lei. A lei da compaixão, amor, a lei do amor, a lei da verdadeira justiça que se coloca diante de todos os homens. Ele coloca a mão nele. Eu quero, fiques curado. O homem é curado por Deus, o homem é restituído por Deus. Ele pode de novo ser reinserido na comunidade, porque ele é um homem novo, um homem renovado por essa graça e pela bondade de Deus. Ele não carrega em si a amargura pelos pecados da vida dele. Ele não deixa com que possa novamente reaparecer as dores do pecado dele, as dores da vida dele, as dificuldades da vida dele, porque ele vive um novo momento. Papa Bento XVI diz assim: não evitar o sofrimento, a fuga diante da dor, que cura, mas a capacidade, sobretudo, de aceitar a tribulação e através dela amadurecer, de encontrar o seu sentido através de união com Cristo, que sofreu por amor. Ali se tem um encontro com Deus, não um encontro de uma dor que se transforma em amargura, mas de uma dor que se transforma em alegria, de uma dificuldade e feridas da vida que ficou-se para trás
diante do momento de um homem que é restituído, de um homem que se torna novo diante de Deus. O Papa Francisco, quando ele fala nesse trecho de hoje, ele vai dizer: em nenhum momento, o que mais nos deixa estupefatos diante disso, digamos, em nenhum momento Jesus pergunta para ele o que ele fez. Em nenhum momento Jesus pergunta para ele quem ele é. Em nenhum momento Jesus pergunta para ele por que aqueles pecados todos que ele carrega na vida dele deixou-se tão marcado, tão sobressalente na vida dele por isso. Jesus apenas diz para ele: não, eu quero, fica curado. E quando nós nos aproximamos de Deus, Ele nos pergunta quais são os nossos erros. Ele apenas nos escolhe pela compaixão, porque Ele fala lá: Jesus cheio de compaixão, cheio da compaixão, apaixonado pelo homem, apaixonado. Deus restitui o homem a possibilidade de novo estar diante de Deus. Todos nós, muitas vezes, queremos mostrar as cicatrizes que nós ganhamos nas batalhas, mas não queremos muitas vezes mostrar as feridas que nos foram causadas pelos chicotes, porque muitas vezes a nossa prepotência não deixa ver a nossa pequenez, diferente desse homem, porque ele foi ao encontro de Deus. E o mais bonito também, no final ele vai contar para todo mundo o que aconteceu com ele, porque aquele que é curado por Deus, aquele que se encontra com Deus, aquele que é restituído dos seus pecados por Deus, ele tem a necessidade de extravasar a alegria daquele que o curou, do homem novo que se fez nele e da vida nova que se restituiu através dele. Ele vai contar para todo mundo que ele foi restituído, que ele se tornou uma pessoa nova. Porque quando nós somos perdoados dos nossos pecados por Deus, a nossa alegria é tão grande por esse Deus que nos dá esse sentido novo na vida de cada um de nós. São Paulo vai dizer na segunda leitura de hoje: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo pela glória de Deus. Não escandalizeis, não buscamos o que é vantajoso para nós mesmos, mas o que é vantajoso para todos, para que sejamos salvos, sejamos imitadores de Cristo, na caridade, na misericórdia, na compaixão. Quanta dificuldade muitas vezes nós temos de sermos misericordiosos com os outros. Nós queremos que Deus seja misericordioso conosco, mas nós temos a dificuldade de sermos misericordiosos com os outros. É mais fácil nos afastarmos das pessoas do que ajudarmos ela a se restituir, ela ver a vida de uma forma diferente, ela olhar a vida de uma forma diferente, a se encontrar nessa alegria com Deus da mesma forma que nós temos a possibilidade de fazer. Tem um poema de Carlos Drummond de Andrade que ele escreve assim: mesmo que o hoje te dê um não, lembre-se de que há uma amanhã melhor. A certeza de nossos caminhos devemos traçar ao lado de quem nós amamos. O amor, paz, confiança, felicidade é a base para se recomeçar. Um recomeço para pensar no que fazer agora, acreditando em si mesmo, na busca do que será a prioridade daqui para frente. Planos, para que os fizemos, já que o amanhã é um mistério? A qualquer momento pode ser tempo de revisar os conceitos e ações, de concluir que tudo aquilo que você viveu marcou, porém não foi suficiente para que continuasse. As lembranças passadas ficam, tudo o que vivemos era para ser vivido. O destino é como um livro no qual nós somos os autores, ele não vem pronto. Antes de nascermos, ele está entrando. Ao nascermos, introduzimos as primeiras passagens, um começo. Com o tempo, através das escolhas, vamos escrevendo página a página, rabiscadas, rasgadas ou marcadas, onde encontramos obstáculos, onde indicarão a melhor hora para recomeçar. Nos últimos dias de vida, concluiremos, e no final deixamos nossas histórias marcadas no coração daqueles que sempre farão parte da nossa história, onde quer que eles estejam. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças da vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Deus nos dá sempre a possibilidade de recomeçarmos, de acreditarmos em nós mesmos, de nos transformarmos, de vermos a vida de uma forma diferente. Quarto, nós começaremos a quaresma,
É um tempo de adentrarmos em nós mesmos, mas sobretudo será sempre o tempo de recomeço, o tempo de emergirmos novos para uma vida nova que Deus sempre oferece para cada um de nós. Deixemos ser curados e depois de curados, anunciemos a graça daquele que nos cura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos.